Próximo ministrante é o petiano Silas Campos, com o título de pesquisa Fundamentos de Códigos Lineares. Silas, quando quiser. Bom, primeiramente, bom dia a todos. O meu nome é Silas. A minha orientadora da minha pesquisa do ano de 2021 foi a Patrícia. O nosso tema foi Teoria de Códigos Lineares. Bom, o meu trabalho está dividido em 3 partes, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Bom, aí começando com a introdução, o que seria essa teoria, né, de códigos? Então, ela é uma área da matemática bastante relevante e também está muito bem estabelecida. Ela vai se dar a credibilidade e a transmissibilidade de dados por meio de canais com ruídos, ou seja, esses canais que não sejam perfeitos. Isso significa que um dos seus objetivos principais é garantir a integridade dos dados dessa mensagem através de algum tipo de canal. A ideia geral desses códigos corretores, segundo, é adicionar redundância a uma mensagem de modo que seja possível detectar ou mesmo corrigir esses possíveis erros que acontecem nessa transmissão. Na linguagem escrita, essa redundância está muito presente nos erros ortográficos, erros de digitação de um texto e raramente leva a má interpretação do significado do texto. Dentre os tipos de códigos, os códigos lineares são os mais estudados, isso por causa da sua estrutura algébrica. Eles são mais fáceis de serem descritos, codificados e decodificados do que os códigos não lineares. Esse trabalho tem como foco principal encontrar soluções de códigos corretores de erros com objetos matemáticos. A gente não enfocou em questões práticas de codificação e decodificação. E também a gente só vai trabalhar com códigos lineares. Bom, primeiramente, antes de ir para a definição, a gente tem que mostrar o que é um corpo finito, que a gente demonstra como FQ, um corpo finito com que elementos, que será utilizado como nosso alfabeto. Então, seja para cada número natural, a gente vai ter um f de Qn, um espaço FQ vetorial de dimensão n. Por exemplo, se a gente estiver no F2, esses códigos vão ser chamados de códigos binários. Se a gente estiver no FQ igual a 3, então vai ser no código ternário, e assim sucessivamente até o nosso F de Q. Então, aqui vamos para a nossa definição de um código. Então, temos aqui que um código é igual a uma palavra X, que vai pertencer a esse espaço vetorial que a gente mostrou aqui, tal que a nossa H, que vai ser uma matriz, teste de paridade, vezes essa palavra transposta foi igual a 0, e se for acontecer isso, essa palavra então vai estar dentro desse código. Bom, então as duas maneiras mais usuais de descrever um código linear são com matrizes, no quais suas linhas são vetores e também são bases para o código, sendo elas a matriz geradora, que vai ser representada pela letra G, e a matriz teste de paridade, que vai ser representada pela letra H. A matriz geradora, representada por G, onde a nossa identidade vai de ordem K, e também pela matriz de ordem A, de matriz A, representada de K por N menos K. Um exemplo de uma matriz geradora no espaço por binários, né, no F2, é dado por. Então, aqui a gente tem a nossa matriz de G, né, geradora, que vai ter a matriz de ordem 3 por 3, né, a identidade 3 por 3, e a nossa matriz A também vai ser 3 por 3, identificado por essa aqui. Bom, aí temos aqui o nosso teorema. Então, temos aqui, se a matriz geradora ela vai gerar o código, então a nossa matriz teste de paridade, o que vai ser? Ela vai ser a menos A transposta pela a identidade tirando uma ordem dela. Então, indo para um exemplo prático, pertencente ao códigos binários, onde as entradas da matriz vão ser 0 e 1, né, como estamos no códigos binários, vamos ter a matriz geradora, que é representada por essa seguinte aqui, onde temos uma matriz de ordem 3 por 3 na identidade, e tal que a nossa matriz A vai ser representado
por essas 3 linhas e 2 colunas. Elas vão e essa matriz G vai gerar todo o nosso código C. Se vocês verem também, essas linhas aqui da nossa matriz geradora, elas são todas LI, ou seja, são linearmente independentes. Aplicando então o nosso teorema, a matriz H, para a gente ver se com um sinal negativo, né? Então a gente só aplicando aqui o teorema, temos a transposta da nossa matriz A, que está aqui, né? Se a gente transpor linha, virar coluna, e pôr o sinal negativo. Mas como a gente está no corpo binário, o sinal negativo não vai ter interferência, pois as entradas serão só 0 e 1, então o negativo não vai fazer diferença. Então a nossa matriz teste de paridade vai ser representada dessa forma aqui. Bom, então vamos agora para o exemplo 2. Se considerarmos uma palavra com 5 entradas no código, vamos verificar se essa palavra está ou não no nosso código C. Então a gente aplica direto da definição, que a definição nos diz o quê? Se a gente tem uma palavra que pertence ao nosso espaço, ou seja, tiver uma palavra pertencente ao código binário, naquele exemplo, e transpor e multiplicar, né, fazer a matriz teste de paridade vezes a nossa palavra transposta, se ela for igual a 0, então essa palavra pertencerá ao código. Então, temos aqui essa palavra x1 com 5 entradas, e verificar se ela está ou não no código. Então, a gente pega a matriz teste de paridade, que a gente viu no exemplo 1, e multiplica pela essa palavra transposta. E se a gente fizer a multiplicação, a gente vai ver que vai dar igual a 0, vai dar uma matriz nula, né? Ou seja, 0. Então, essa palavra x1 vai pertencer ao nosso código. Agora, continuando, né? Agora vamos considerar outra palavra com 5 entradas novamente, também pertencente ao nosso código binário, mas agora ela será todo 1, e verificamos se ela está ou não no nosso código C. Então a gente faz a mesma coisa, pega a nossa matriz teste de paridade e multiplica pela essa palavra transposta. E se a gente fizer a multiplicação, a gente vai chegar nessa matriz com 2 linhas e uma coluna, né? Com as entradas todas 1. Então, como ela é diferente de 0, então essa palavra x2 aqui não vai pertencer ao nosso código. Ou seja, então essa aqui vai ser um erro, né? Que vai estar no nosso código, na nossa transmissão, né? No nosso código linear. Agora, falando um pouco sobre definição de distância mínima de um código. Então, o que diz a distância mínima de 2 palavras? Então, a gente tem 2 palavras x e y pertencentes ao nosso código, tal que vai ser distância mínima quando a entrada dessas palavras x for diferente de y. Então, vamos aqui para um exemplo para ficar um pouco mais fácil de compreender. Então, temos uma palavra aqui que vai estar no código ternário, né, no corpo do F3, onde todas as palavras do código temos aqui x1, x2, x3 e x4, com 4 entradas, onde o que vai ser a distância mínima? A gente vai comparar entrada por entrada, qual vai ser diferente. Então, se eu comparar aqui a palavra 1 com a x1 com a x2, a gente vai ver que todas as palavras aqui são diferentes a entrada, né? Então, 1 é diferente de 0, menos 1 é diferente de 1, 0 é diferente de 1 e o 0 é diferente de 1 também. Então, aqui a distância aqui é 4. Então, o que vai ser a menor distância? A gente vai abrir todo o nosso código, né? Fazer uma lista para ver qual que vai ser a distância mínima. E se vocês pegarem aqui a palavra x3 e x4, ela vai ser diferente, né? O menos 1 com 1, o 0 com 1, e a terceira e a quarta entrada será igual. Então, aqui a distância mínima será 2, que vai ser a distância mínima do nosso código total. Então, a distância mínima a distância, né, de um código é de extrema importância para a gente determinar o número de erros que esse código pode detectar, assim também como o número de erros que esse código vai poder corrigir. Então, se o nosso código pode detectar até D-1 erros e corrigir até delta erros, onde o nosso delta vai ser representado com D-1 sobre 2, e como no exemplo de cima, a nossa distância mínima é 2, então o código vai detectar, se a gente substituir, né, detecta um erro e corrige até meio erro.
Bom, também vou passar aqui um pouco que a gente também estudou além disso. A gente também estudou sobre código dual de um código linear, onde a gente vê a ortogonalidade de um código linear. Então, temos aqui a definição que o cperp vai ser igual a uma palavra que vai pertencer ao nosso espaço vetorial, né, f de q, tal que o produto interno entre duas palavras, o x com o c, seja que para todo essa palavra C vai pertencer ao nosso código. Esse resultado aqui sai vários teoremas, até um que a gente demonstrou que diz que se temos aqui a palavra que é uma matriz geradora, né, do nosso código C, então ela vai ser no nosso ortogonal, na nossa ortogonal, né, no nosso cperp, ela vai ser uma matriz teste de paridade, e onde a nossa matriz teste de paridade do nosso código C vai ser uma matriz geradora do nosso código cperp. Também trabalhamos com pesos e distância, né, de código linear. A distância também é quase igual à distância mínima, né, que a gente fez, é quase a mesma definição. E também a gente trabalhou com estendendo o código, também encurtando o código, mas sem tirar a linearidade deles. Bom, concluindo não, o meu trabalho que a gente fez no ano passado, pode concluir isso através desse trabalho, que é que tratamos de códigos lineares, que são um tipo importante de códigos corretores de erro e que facilitam esses processos digitais que a gente tanto usa no nosso dia a dia. Nosso intuito é divulgar uma área que cada vez tem sido mais atraído pelos pesquisadores da matemática, na ciência da computação, na engenharia. Dessa forma, aprendendo novos métodos para identificar cada vez mais tipos de códigos e contribuir com os resultados e aplicações em exemplos inéditos, utilizando os conceitos básicos da álgebra linear como uma ferramenta matemática. Essas aqui são minhas referências e muito obrigado. Obrigado, Silas. Parabéns pela apresentação e o espaço está aberto para comentários e perguntas. Eu vou iniciar, então, primeiro parabenizando o Silas, a Patrícia aí pelo trabalho bastante interessante. Vou fazer uma pergunta de leigo, eu não sou especialista em álgebra, quanto mais em códigos, né? Mas eu vi que você vai usando a terminologia distância, né, em algum momento do seu trabalho para se referir numa medição aí, né, creio eu que de distância mesmo entre duas palavras do código, não é isso? Esse termo distância é distância mesmo no sentido topológico, de que satisfaz as quatro propriedades de distância? As duas primeiras propriedades me parecem que sim, né? Distância é sempre maior ou igual que zero, é zero somente se as duas palavras são a mesma. Simetria também me parece que funciona, que é a terceira propriedade. Desigualdade triangular, que é a quarta e última propriedade de uma métrica, isso se verifica? Vocês estão usando a palavra distância como métrica mesmo, ou é só um termo genérico? Eu queria saber sobre isso. Então, a gente testou no corpo F2, nos códigos binários, e no ternário, e deu certo, sabe? As quatro propriedades. As Agora, quatro propriedades de métrica mesmo. sim, agora se for para o corpo 5, 6, assim, é o infinito, a gente não conseguiu afirmar. Ah, bacana, bacana. Quer dizer, então você já abre um potencial aí para a gente falar de convergência, de continuidade, uma série de coisas dentro desses códigos aí, porque você tem de fato métricas, né? Bacana, era isso que eu queria saber, se a gente estava diante mesmo de métricas, tá? E qual é a dificuldade para os códigos maior de verificar que é métrica? Você saberia me dizer? Códigos que eu entendi que é até 4, né? No ternário a gente conseguiu mostrar. Ternário, aí até ternário. É que aí nós não sabemos se as propriedades vão valer, tipo, da estrutura algébrica entre elas mesmo. Tá. Não, mas bacana. Parabéns, tá? Gostei bastante. Bom, obrigado, Marcelo. E também obrigado a todos os comentários.